Fala, meus amigos corintianos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Timão. Estou trazendo um corte do All Sports, onde o PVC e a bancada trazem informações de possível SAF no Corinthians. É isso mesmo. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias. Além disso, retorno dos jogadores lesionados. Dorival vai ter um time mais encorpado para preparar para essa reta final de Campeonato Brasileiro e de olho na Copa do Brasil em dezembro. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Conta essa história aí, será que o Bidon está sendo procurado por clubes europeus? Será que vai chegar uma proposta milionária? Porque assim, o Corinthians está passando por dificuldades financeiras e precisava vender jogador, aliás, contava com isso, estava no planejamento, né, realizar algumas transferências para dar uma equilibrada ali nas contas, o que não aconteceu. Yuri Alberto teve uma oferta, mas não foi embora. Breno Bidon era outro atleta sendo colocado aí no mercado. O Yuri Alberto não estava no mercado, né? Mas que o Breno Bidon, que o Corinthians poderia lucrar. Será que isso ainda pode acontecer? Conta pra gente. Pode, né? Claro que não agora, né? Na próxima janela. O Corinthians, ele até vê com bons olhos a venda do Breno Bidon. Até porque o Corinthians precisa pagar, né, muitas contas e hoje é o jogador com mais potencial de venda no Corinthians, né, talvez até mais que o Yuri Alberto, né, a lista de clubes europeus aí que estão de olho no Bidon só aumenta. O Corinthians já chegou, né, a receber algumas propostas, inclusive do PSV da Holanda de 9 milhões de euros, que foi recusada. Lá atrás, né, teve também uma proposta do Benfica, antes, né, do Benfica investir no Richard Rios. Então, alguns clubes europeus, né, já acenaram com propostas, né? O próprio Zenit também, o Corinthians já recusou, né? Também o próprio jogador não se interessou. Oriente Médio também houve recusa do próprio staff do jogador. E o Napoli vem forte também, é um clube que entra agora na briga, né? Essa ascensão aí do Bidon, né, nos últimos jogos ajudou bastante, né, a fortalecer essa questão envolvendo busca, né, dos clubes europeus aí pelo jogador. É claro que precisa aguardar a próxima janela e o valor, né, da proposta. Se a gente levar em conta que o Corinthians já recusou uma de 9 e uma de 12, aí fica, né, pode virar uma boa discussão, porque eu me recordo que o Corinthians, por exemplo, recusou 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, acho, né, o Bidon muito mais jogador que o Duqueiroz, e hoje o Duqueiroz é reserva do Sport, né, o Corinthians perdeu o time. Então o torcedor, a gente que tem esse contato direto aí com o torcedor, o feedback, ele fica na dúvida, né, será que o Corinthians vende o Breno Bidon por 15? É muito pouco. Tem torcedor que reclama, que acha que tem que ser 20 milhões de euros para cima, pelo potencial do Bidon, é jovem, 20 anos, e já tem torcedor que acha que o Corinthians não pode perder o time, tá precisando da grana. Então fica essa questão, mas há muitos clubes europeus hoje com sondagens, né, o staff do jogador entende e numa conversa ali revela sondagens, inclusive de Napoli, Grupo City. Agora precisa chegar a proposta realmente oficial e uma que agrade também o Corinthians, que tem 90% dos direitos econômicos do Bidon, Luísa. Tem que estar na mesa, né? Não adianta só sondar, ligar para saber, tem que aparecer. Agora, aparecendo uma boa oferta, é complicado segurar, né? Porque o Corinthians está precisando muito de dinheiro. Como você vê isso, Mussetti? Você acha que, claro, tem que tentar subir ao máximo, né? Mas um valor como esse, 56 milhões de reais, que dá mais ou menos 9 milhões de euros, né? Já seria o suficiente para liberar o Bidon? Haja vista a situação financeira do clube, a gente viu o que o rival São Paulo fez, né? Vendeu os jogadores, a torcida ficou brava, porque considerou a preço de banana, é verdade, mas se viu ali sem opção, então acabou liberando seus atletas. E o Corinthians, como é que deve fazer? Lu, situação difícil. Primeiro, boa tarde para o Samir. Eu acho o Breno Bidon um jogadoraço. Eu tinha minhas dúvidas dele como volante. Eu acho que ele é aquele terceiro homem de meio campo, mas está muito bem como meia. Acho que o Dorival entendeu bem isso. Eu acho que é até um dilema para o Corinthians, não só financeiro, mas com a volta do Garro, né? Se você recua o Bidon, se ele ganhou o valor de mercado, o clube está endividado e ele se tornou meia,
que você faz, né, com a volta do Garro? Mas falando no aspecto financeiro, eu acho pouco, tanto 9 quanto 12 quanto 15. Mas quem tem que achar pouco ou não é o cofre do Corinthians. Eu acho que pensando de forma racional, não tem muito para onde ir. Os clubes europeus sabem da situação do Corinthians, são vários transfer bans. Eu acho que não vai dar muito para esticar essa corda. E aí, enquanto o Samir falava, eu pensava em comparações, né? Me veio na cabeça a venda do luxo do Bahia. Eu sei que é para o mercado saudita, o novo rico, que é outro tipo de negociação, e talvez o Bidon não queira, como não se empolgou com o Zenit, mas na venda do luxo foi de 22 milhões de euros, 140 milhões de reais. E o Bidon, para mim, tem muito mais potencial, é mais jovem. Então eu entendo a situação financeira do Corinthians e acho que tem que esticar demais essa corda, porque é um jogador que eu acho que vai ser diferente do caso do Queiroz. Eu acho que é um jogador que, dependendo do clube onde ele vai ser aquela venda que daqui a 2, 3 anos vai ser de 35, 50 milhões de euros e a gente vai ficar questionando a primeira venda do Corinthians. Dá para tirar mais, PVC? O problema de tirar mais é o que você precisa. É lógica de você ter que vender. Quanto custa você tem seu menos carro? barganha, né? Quando você precisa, você tem menos poder de barganha. Você está vendendo um carro. Eu preciso do dinheiro hoje. Quanto você está dando? 10. Não, mas eu não quero vender o carro hoje. Eu quero vender o carro bem. Você vende por 25. Depende. É a mesma coisa, a mesma lógica. Eu preciso do dinheiro desesperadamente. É um cenário. Eu acho que o Bidon é um jogador que tem potencial de seleção brasileira. O Corinthians não vai vender agora, né? Tá claro que não é agora, porque não tem janela, né? Estamos falando de vender na janela de dezembro, certo, Samir? Isso, janela de dezembro, ou até mesmo no meio do próximo ano, porque a janela de dezembro, eu conversando com o staff do jogador e também com pessoas dentro do Corinthians, depende muito da dança das cadeiras dos clubes europeus, PVC. Porque é incrível como a janela brasileira não se fecha nunca, né? Ela sempre tem sol. Você nunca consegue fechar a janela. Você está sempre falando assim, não, porque vamos vender o Bidon. Tá, mano, nós estamos em outubro. Cara, o campeonato termina dia 7 de dezembro, dia 2 de dezembro. Por que nós estamos falando de vender agora? Estamos falando de vender agora para entregar em janeiro, ou de vender agora para entregar em junho do ano que vem. O Corinthians precisa de dinheiro, ok. O Bidon é um jogador que pode ser um jogador de seleção brasileira. Eu não o vejo hoje, e eu estou dizendo isso correndo o risco de errar, porque ele é um jogador de seleção de base. Eu não vejo o Bidon como um jogador de Copa do Mundo. Ele pode vir a ser. O Paulo Sérgio foi jogador de Copa do Mundo, ninguém imaginava o Paulo Sérgio jogador de Copa do Mundo, foi. Então pode ser. Mas eu acho um jogador bom, eu não acho o Bidon craque. É diferente de você ter, digamos que o Moscardinho vire um jogador de 50 gols por ano. Ele tem 41 jogos no Corinthians e 41 gols. A grande esperança desse ponto de vista do número é o Moscardinho. Para você fazer um time que se molde a partir de um super talento. Como o Palmeiras, de certa forma, fez com o Hendrick e depois com o Estevão. Não é o Bidon. Então vende. Vende. Mas vende por um patamar justo. Cara, é muito doido essa história que eu falei da janela agora. Como é que a gente está em outubro discutindo quem eu vou vender em janeiro? Se eu estou em outubro discutindo quem eu vou vender em janeiro, o cara está falando assim, não, vou esperar janeiro, mas eu vou regatear isso se tem aqui. clube ligando e falando, tô de olho no seu jogador, você começa a conversar ali, né? Então, conversa, mas você vai comprar... quanto custa um agasalho que eu vou comprar no inverno? Se eu for comprar no verão, é mais barato. Sim. É verdade, você compra em liquidação, né? Você compra com desconto. Agora, o Corinthians, em meio a todos esses problemas, está estudando um novo modelo de negócios. Surgiu a Safiel, que quer fazer o Corinthians debater e implementar o modelo da SAF. A gente está vendo aí essa matéria no All Sport. O que é, em linhas gerais? É um grupo de torcedores que nasceu naquelas doações da vaquinha para pagar a dívida da Neoquímica Arena. E o objetivo deles é ajudar. São torcedores que querem estar ali presentes para ajudar. Primeiro, o que eles pensaram? Criar um grupo político e entrar no conselho, mas aí tem toda uma questão burocrática de estatuto, de leis, de imposições do estatuto, ficou um pouco mais complicado. Daí vem um projeto de SAF. Então tem acontecido reuniões nos últimos meses, já se encontraram com o presidente Osmar Stabile e com o presidente do Conselho Deliberativo também, o Romeu Tuma Júnior, e com outros conselheiros.
e já foram recebidos pela Gaviões da Fiel. Ô, Samir, você está acompanhando essa história? Porque eu confesso que eu ainda estou ainda na dúvida, tentando entender, né? Porque eles propõem um projeto para virar SAF, mas eles não são donos da grana, né? Não seria uma empresa para comprar o Corinthians, não seria essa a proposta. E o que eles querem seguir é um modelo que é seguido na Alemanha, do Bayern de Munique, em que esses investidores não detêm a totalidade do clube, nem a maioria das ações do clube, né? 51% ainda ficaria para o clube. Oi, Samir. Não, no caso do Bayern, acho que o PVC, o Lucas, pode até falar mais sobre esse assunto, né, da SAF do Bayern. Para resumir o SAF, é claro que é difícil resumir, né, porque tem que ouvi-los, né, tem que entender realmente a proposta, mas a ideia é o seguinte: o clube teria duas ações, né, compradas aí por dois grupos, um de torcedores e outros de investidores, né, institucionais, como está na matéria, inclusive, do nosso querido Renan, como fundo de investimentos, né, e seria mais ou menos dessa forma. A gestão da SAF, ela atuaria, né, em todas as áreas do futebol, masculino, feminino, base, outros esportes, mas resumindo assim, para a gente, porque o nosso tempo é curto, é o clube ter ações compradas por dois grupos, um de torcedores e outros de investidores institucionais, com fundos de investimentos, ô Luísa. Ô, Samir, o que eu fico pensando, não teria uma resistência interna grande para o Corinthians virar SAF, não? Como fica esse debate ali nos bastidores? Sempre vai ter uma resistência, né? Até porque o Corinthians agora está discutindo a reforma do estatuto, né? Que está chegando no seu final já. E vai ser votada, né? Eu acredito muito que no início de 2026 o Corinthians começa a temporada com um novo estatuto já. Então já está tudo sendo bem encaminhado, vai ser votado ideias por ideias. Enfim, o Romeu Tuma até recebeu o documento, né, hoje. Vai ficar o mês de outubro aí, né, o restante do mês de outubro analisando, né, tudo que precisa ser votado. Enfim, então sempre vai ter a resistência, né? Mas a gente tem que aguardar, porque no Corinthians tudo pode acontecer, né, Luísa? Mas estamos falando de uma SAFiel no meio de uma reforma do estatuto, um clube super endividado, o Corinthians tentando aí se virar como pode, tentando vender os novos name rights, enfim, tem muita coisa que o Corinthians está tentando fazer, né, para sair dessa crise, dessa dívida que, né, hoje, inclusive, né, o balancete do Corinthians já registra que a dívida aumentou. A dívida do Corinthians agora está em 2,7 bilhões, Luísa. Cada dia uma notícia nova e pior. PVC, como você vê a SAFiel? Eu entendo a SAFiel como um movimento de entendimento de que o Corinthians tem que caminhar nessa direção, e é uma direção possível. É algo mais no campo das ideias do que uma proposta em si. Exatamente. Não vai trazer um investidor. Tem dois pontos importantes. Do ponto de vista conceitual, que o Fortaleza fez, o que está no Estatuto do Santos ainda, que o Santos vai rediscutir o Estatuto, né, Lucas? Vai rediscutir o Estatuto. Isso. Está rediscutindo. O Santos também tem um estatuto hoje que permite ter uma SAF se ela tiver 50% ou menos, que é a lógica da Alemanha, né? Na Alemanha, para um clube ser empresa, na Alemanha não existe SAF. O modelo SAF, ele é baseado na SAD de Espanha e Portugal. Na Inglaterra, um clube pode ser sociedade anônima, pode ser uma sociedade que tem um proprietário, como Abramovich foi dono do Chelsea, mas ele não tem esse conceito sociedade anônima esportiva. O conceito de sociedade anônima esportiva é copiado da Espanha e de Portugal. Na Alemanha, um clube pode vender, ele tem que manter 50% mais um das ações. Ou seja, o controle acionário precisa ser do clube. Razão pela qual o Red Bull Bragantino é Red Bull Bragantino no Brasil, o Red Bull Salzburg é Red Bull Salzburg na Áustria, mas o Leipzig é Rasenball Sports. Ele é RB, mas o RB não pode significar Red Bull, porque a Red Bull não pode ser proprietária do clube. Ela é sócia do clube com 49% das ações, não com 51%. Tá, mas aí você faz isso no Brasil. Modelo radical. O Fortaleza quer fazer com 49%. Né? A SAF compra com 49%. E o controle acionário fica com Fortaleza. Fortaleza já conseguiu vender a SAF? Não. E o América Mineiro? E o Santos?
Por quê? Porque pela cultura que a gente tem de Eurico Miranda, que recebia o dinheiro, não estou chamando todo mundo de ladrão, não se trata disso, né? Nem o Eurico. Mas você recebia o dinheiro do Nations Bank e 2 anos depois, onde está o dinheiro do Nations Bank? Ah, o Vasco está quebrado. Então como é que eu vou fazer entregar o controle acionário para um país que tem cultura de receber dinheiro da SL, ou que tem cultura de receber dinheiro do Nations Bank, e isso não funciona? Como é que uma empresa internacional vai chegar no Brasil para dizer assim, beleza, eu compro 49% das ações e o controle acionário é seu? Dou dinheiro e confio em você para administrar meu negócio. Você tem uma dívida de 10 anos atrás, você foi o primeiro clube brasileiro a bater 300 milhões de reais de receita, Corinthians. Hoje, eu fico com 49% das ações e eu dou o dinheiro e o controle acionário é seu. O controle do dinheiro é seu. É difícil achar que isso vai funcionar neste momento da administração do futebol brasileiro. A não ser que fosse o Flamengo. Né? O Flamengo tem uma transformação gigantesca em 12 anos. Então alguém pode chegar e dizer assim, não, na administração que vocês estão fazendo, eu confio, eu compro 49% e te dou 51%. Mas é difícil confiar, né? Toma aqui meu dinheiro, mas na hora da última decisão a palavra final é sua. No Corinthians de hoje, que licencia posto de gasolina e aparece no noticiário policial... E você nem sabe quem é o presidente? Não tem como. É complicado mesmo. E vou trazer aqui agora uma matéria sobre esse esvaziamento do departamento médico do Corinthians, uma matéria do GE, abre aspas, Corinthians esvazia departamento médico antes do esperado e atende a pedido interno de Dorival. Carrídio volta mais cedo do que a expectativa inicial e anima a comissão técnica do Timão para a reta final da temporada. O elenco está próximo de ficar novamente completo. O Corinthians tem pelo menos um bom motivo para comemorar nesta data FIFA. Garro, Carrídio, Charles e André Ramalho deixaram o departamento médico e iniciaram transição com a preparação física. A notícia é um alívio para Dorival, que vinha trabalhando com uma série de limitações no elenco. Agora o DM do CT Joaquim Grava tem apenas Vitinho, recém-operado, com artroscopia para correção de lesão no menisco do joelho direito. No mais, o clube do Parque São Jorge zerou as pendências médicas e corre para recondicionar fisicamente esses jogadores liberados. O torno do quarteto foi muito comemorado internamente, sobretudo por causa de Carrídio. O peruano sofreu lesão ligamentar no Allianz Parque no dia 6 de agosto em partida contra o Palmeiras. Na mesma semana, o meia foi operado com um prazo de recuperação de 4 meses. Havia previsão que Carrídio voltasse aos gramados apenas na temporada de 2026. Contudo, devido ao seu comprometimento com o tratamento diário no CT e a metodologia aplicada pelos profissionais do Timão, resultaram na recuperação ágil, 2 meses antes do previsto. O elenco enxuto era uma grande preocupação da comissão técnica de Dorival, que precisou recorrer à criatividade e às categorias de base do Corinthians para manter o time competitivo. Impossibilitado de contratar por conta do transferban ainda ativo e com uma lista extensa de desfalques por esses problemas médicos, Dorival recorreu ao sistema com 3 zagueiros, abrindo mão do losango no meio de campo e apostando no talento de seus laterais, em alguns compromissos recentes do Timão. Nos próximos dias, a tendência é que o Corinthians volte a ter o elenco completo, além dos 4 nomes que estão em vias de serem reintegrados. O Timão receberá de volta Hugo Souza, Félix Torres, Romero e Memphis Depay, todos cedidos às suas respectivas seleções nesse período de data FIFA. Enfim, excelente notícia. Agora Dorival aí provavelmente na próxima semana ou no máximo mais 10 dias, grupo completo, aí sim já tentar melhorar a equipe, até porque no final do ano tem as semifinais da Copa do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!